Aqui estamos, queridos amigos, companheiros de jornada, mais uma vez, buscando conhecimento, entendimento da doutrina, nossa elevação espiritual. Então vamos respirar suave, profundamente, sentindo a nossa presença no aqui e agora, sentindo todo o nosso corpo relaxando, suavemente, sentindo nosso coração desacelerando, a nossa mente limpando de todas as nossas preocupações do dia de hoje. E vamos nos conectando com o alto, sentindo a presença dos nossos anjos, guias e protetores, nos envolvendo nessa paz que se faz presente nesse momento, permitindo que a luz se faça presente, sentindo vibrações positivas, vibrações amorosas, que vão nos envolvendo, porque aqui estamos em busca do esclarecimento, do entendimento. Vamos nos conectando com a egrégora da Casa Lucas, com a tia Ziza, os irmãos franciscanos, as irmãs Clarissas. Vamos nos conectando com o mentor espiritual deste estudo, com os espíritos encarregados da parte de cursos da Casa Lucas de Assis. E vamos pedindo que nos inspirem sempre, nos intuam, clareiem a nossa mente para que possamos entender os ensinamentos da noite de hoje. Vamos nos ligando a Lucas de Assis, Francisco de Assis, Maria, Jesus e ao Deus Pai Todo-Poderoso. E pedimos que Maria nos envolva com a sua luz, com o seu amor, com a sua proteção, envolvendo-nos no seu manto sagrado, o manto da invisibilidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós, vossos filhos, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Vamos lá, pessoal, então, seguindo nos estudos do livro Os Mensageiros, vamos para o capítulo 43, antes da reunião. Os preparativos espirituais para a reunião eram ativos e complexos. Chegamos de regresso à residência de Dona Isabel quando faltavam poucos minutos para as 18 horas e já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. Observando com estranheza determinadas operações, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que me esclareceu com bondade. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é coisa tão simples. Quando encontramos companheiros encarnados, entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupação, de experiências malsãs, inquietações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Claro que não podemos auxiliar atividades infantis nesse terreno. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações, com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios,
porquanto a morte física não significa renovação para quem não procurou renovar-se. Onde se reúnam almas levianas, aí estará igualmente a leviandade. No caso de Isabel, porém, há que auxiliar o esforço edificante em todos os setores. Há que auxiliar o esforço edificante. Em todos os setores evolutivos, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. Onde se encontre a atividade do bem, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Calara-se o bondoso amigo. Continuei reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Aniceto veio em socorro da minha perplexidade, explicando atencioso. Estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Serão trazidas aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível limitar-lhes a zona de influenciação neste tempo familiar. Para isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas. Observei admirado que eles magnetizavam o próprio ar. Nosso instrutor, porém, informou gentil. Não se impressione, André. Em nossos serviços, o magnetismo é força preponderante. Somos compelidos a movimentá-lo em grande escala. E sorrindo, concluiu. Já os sacerdotes do Antigo Egito não ignoravam que para atingir determinados efeitos é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, saturando-a de valores positivos da nossa vontade. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, são precisas providências variadas e complexas, sem o que tudo redundaria em aumento de perturbações. Este núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas apresenta grande significação para nós outros. É preciso vigiar, não o esqueçamos. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiam intensas, Dona Isabel e Joaninha, noutra ordem de serviço, chegaram ao salão, dispondo arranjos diferentes. Usaram largamente a vassoura e o espanador. Revestiram a mesa de toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura. A uma ordem de um dos superiores daquele templo doméstico, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores. Em tudo a ordem, o serviço e a simplicidade. Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Se fosse concedida à criatura vulgar uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos desencarnados, em perturbação e sofrimento, muito se lhes modificariam as atitudes na vida normal. Nessa afirmativa, devemos incluir igualmente a maioria dos próprios espiritistas que frequentam as reuniões doutrinárias, alheios ao esforço autoeducativo, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação de atender ao egoísmo habitual. O quadro de retificações individuais após a morte do corpo é tão extenso e variado que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas em pequenos magotes, seguidas de orientadores fraternais. Pareciam cadáveres, erguidos do leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade.
Tínhamos diante dos olhos uma autêntica reunião de coxos estrupiados, segundo o símbolo evangélico. Em maioria, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Aqui, poderemos observar apenas sofredores dessa natureza, porque o santuário familiar de Isidoro e Isabel não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Com efeito, os recém-chegados estampavam profunda angústia na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas. O quadro consternava. Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas. Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Muitos, disse-nos o mentor, não concordam ainda com as realidades da morte corporal. E toda essa gente, de modo geral, está prisioneira da ideia de enfermidade. Existem pessoas, e vocês, como médicos, as terão conhecido largamente, que cultivam as moléstias com verdadeira volúpia, apaixonam-se pelos diagnósticos exatos, acompanham no corpo, com indefinível ardor, a manifestação dos indícios mórbidos, estudam a teoria da doença de que são portadoras, como jamais analisam o dever justo no quadro das obrigações diárias. E quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade de que se constituem voluntárias prisioneiras. Sobrevindo a desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante. Às vezes, no fundo, são boas almas, dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita de entendimento a que se recolhem. Mas, no entanto, carregadas de viciação mental por muitos séculos consecutivos. E num gesto diferente, nosso instrutor considerou: demoramos-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. A visão da universalidade custa preço alto e nem sempre estamos dispostos a pagá-lo. Não queremos renunciar ao gosto antigo. Fugimos aos sacrifícios louváveis. Nessas circunstâncias, o mundo que prevalece para a alma desencarnada por longo tempo é o reino pessoal de nossas criações inferiores. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com a adoração, submeteu-se-lhe ao império. É lógico que devemos, quando encarnados, prestar toda assistência ao corpo físico, que funciona para nós como vaso sagrado. Mas remediar a saúde e viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas entre si. A palestra era magnificamente educativa. Entretanto, o número crescente de entidades necessitadas chamava-nos à cooperação. Muitas choravam baixinho, outras gemiam em voz mais alta. Depois de longa pausa, Aniceto advertiu: vamos ao serviço. Para nós, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. A prece e o esforço dos companheiros encarnados representarão o termo desta reunião de assistência e iluminação em Jesus Cristo. Final do capítulo 43. Bom, esse capítulo aí nos dá uma certeza que a gente tem que ter, né, cada um de nós, que a gente trabalha numa casa espírita, é que todo centro espírita sério
embora simples, e deve ser simples, tem todo esse quadro que foi descrito nesse capítulo aí. O mundo espiritual, ele está sempre presente na frente do mundo dos encarnados. Mesmo quando vai ser constituída uma casa espírita, ela primeiro começa no plano espiritual e depois pelos canais intuitivos vão despertando médiuns, e aí determinadas lideranças vão muitas vezes até facilitando situações no campo material para como vai ser o local, quem é que vai ser intuído muitas vezes até a levar e abrir uma porta para que possa conseguir uma sala, uma casa e assim por diante, né? Porque aí no caso aí nós temos a casa da Isabel, mas posteriormente a gente sabe que o mundo espiritual sempre teve as restrições de fazer sessão espírita em residências, né? Então já hoje já é inaceitável isso que seja numa residência. Mas o plano espiritual, um centro espírita, ele tem uma cópia muito melhorada do que é o nosso centro, qualquer centro. Lá na nossa casa, por exemplo, ali o auditório, aquela sala, ela no mundo espiritual, ela tem os dois lados, tá? A esquerda e a direita, como se fosse uma galeria, tá? Que ficam ali espíritos, e eles não percebem, os que estão ali, os adoentados, tal, eles não nem percebem o nosso meio, eles percebem um lado que eles estão inseridos e recebendo o atendimento sem saber que é centro espírita. Então, há um auditório ali de duas laterais, no meio é um pouquinho mais amplo e no fundo também tem uma outra galeria, que seria assim, como se fosse um teatro, né? E no corredor de acesso entre essas laterais, existe um corredor que ali passam espíritos que estão em cadeiras de roda, um que outro está de muleta, outro está sendo levado nos braços, alguns até rastejam, né, que são levados para ali e rastejam por meio das pessoas, e dos encarnados e espíritos, porque para eles se confunde esse mundo, eles não há impedimento para eles o encarnado presente ali, os médiuns, né? Então é um mundo paralelo em que o que é mais importante é aproveitar a energia dos presentes, de forma consciente dos médiuns, que deve ser, e até a inconsciente de outros presentes. Claro que existem cenas tristes que se vê ali, de espíritos quase que moribundos, uns que estão sem... A gente vai ver no próximo capítulo até algumas descrições ali, mas a gente vê, assim, espíritos que nem estão se dando conta, mas estão recebendo ali as emanações. E existe também cenas muito bonitas, né, que são de encarnados que procuraram o centro, foram intuídos por outros espíritos amigos, familiares, durante o sono, intuíram a aceitar o convite de um terceiro para ir na casa, tomar um passe, ou receber um determinado atendimento, e lá é levado por um outro espírito, um desencarnado que se reencontra lá. Por que é lá? O mais adequado é lá para não ser na residência em que o afeto vai despertar uma memória para outras situações e pode até se desajustar, se desequilibrar. Então, um centro espírita é o mais adequado para o reencontro de desencarnados. E isso se dá às dezenas por noite. Tá? São muitos os casos em que há reencontros ali. Às vezes, a reaproximação também de desafetos do passado, e essa reaproximação se dá ali também, porque é um ambiente de acompanhamento, existe um controle espiritual num centro espírita. Mesmo os médiuns invigilantes, eles são ou neutralizados ou é dado uma determinada restrição para que o psiquismo deles não vá interferir nos trabalhos espirituais. Assim como os médiuns bem intencionados, que se prepararam com disciplina, com alimentação, com ter vigiado o pensamento, a sua conduta, eles são, muitas vezes, aqueles que são mais chamados ao trabalho de doação do ectoplasma. Através da sua intuição, eles
propiciam determinadas, muitas vezes até o direcionamento da mão no momento do passe, e assim sucessivamente até nos trabalhos da própria corrente. E a gente vê nesse texto aí que há as proteções e que horas antes, às 18 horas, os trabalhos iam iniciar às 19, 18 horas já estavam ali os espíritos, já haviam reforçado as proteções do ambiente, olha as proteções da casa. Não é só naquele momento dos estralos, coisa nenhuma. A proteção da casa vai depender do somatório da vibração dos médiuns que vão comparecer durante a noite, durante o trabalho, né? Então, se os médiuns estiverem com a porta aberta psíquica, aí começa que há um ataque lá de fora, bem ali nas entrelinhas, assim, ó, nem todos os espíritos perversos têm acesso a esse atendimento, por ser na casa da Isabel, e até foi aquele dia. Não podemos esquecer que esse livro é uma semana, né? Uma semana de estada do Vicente e o André Luiz na Vinda da Crosta, saíram lá do nosso lar para fazer esse relato do livro é de uma semana. Então, nesse dia, espíritos perversos, não estava a preparação da casa, não era adequado para aquele dia. Mas um centro espírita, ele tem que ser a referência para o mundo espiritual. A gente já viu nos capítulos anteriores que isso se dá durante todos os dias, mas principalmente nos dias de trabalho. E é nos dias de trabalho que muitos dos atendimentos aos espíritos encarnados e desencarnados, principalmente os desencarnados, principalmente, tá? Porque os encarnados muitas vezes vão se aliviar pela ajuda e pela assistência que é dada aos desencarnados, e aí saem dali mais aliviados. Os médios, muitas vezes, até chegam meio desajustados, porque eles dizem, que dia pesado, eles estão acompanhados, às vezes, desses sofredores, porque o caminho, as muletas, o abraço de outros espíritos enfermos é o próprio médium que vai levar para lá. E pode ver que muitas vezes, olha, isso aí eu senti, tenho certeza que muitos já sentiram, e quando entram na casa e estão com aquele peso, aquela situação, e parece que aí, passa alguns minutos, se alivia lá dentro. E os espíritos, esses que nós estamos levando, dando para eles uma condição de resgate, né? de assistência que eles vão receber do mundo espiritual lá, do outro lado, eles já são encaminhados ao auditório, às áreas de atendimento. E existem também enfermarias ali, auxiliares nos centros espíritas, no mundo espiritual, que dão assistência também, porque vai ser através do passe. E aí o passe que vai ser dado e é dado pelos espíritos, aproveitando o ectoplasma do somatório dos médiuns e até dos visitantes, daqueles que estão ali frequentando com boa vontade. Basta ter boa vontade que o mundo espiritual vai se utilizar das energias daquele que se propõe a auxiliar, a ajudar, pensando no bem. Eu não sei, tem a parte agora também da saúde que eu ia falar, mas aí é o próximo capítulo, não sei se é melhor tocar para o próximo ou não. Quer falar alguma coisa, Kiko? Fala. Eu quero falar e o Kiko também quer. Tá, Mas deixa eu te perguntar, Francisco. A qualidade desse ectoplasma nosso, dos médios, dos frequentadores, vai ter relação direta com a nossa alimentação, com os nossos pensamentos. A qualidade desse ectoplasma tem ligação direta com esses hábitos. Tem muita ligação. Agora, se esse ectoplasma tiver com toxinas, o mundo espiritual também faz isso, ele faz um determinado filtro, né? E aí, quanto menos trabalho a gente der para o mundo espiritual, melhor. Mas é uma coisa assim, olha, não, é uma coisa quase que inadmissível. O médium fumar, mas se fumar no dia é muito pior, e aí, olha, que filtro que vai sair dali do ectoplasma. Alimentação. Nós sabemos, já estudamos essa coisa da proteína animal, que ela é necessária pelo nosso nível de evolução ainda. Mas, pô, se despir daquele dia de comer carne vermelha, principalmente, pô, se dá para evitar, evita. Nem vou falar em álcool, né? E outras toxinas. Então, o mais importante, paralelo à alimentação, é a higiene mental. É essa que tem. A gente vai ser provocado durante o dia, a gente vê o dia de trabalho um dia terrível, um dia pesado. Mas aí cabe o quê? Ao médium
por disciplina. Por exemplo, eu particularmente, até para mim, eu considero também hoje, aqui é um trabalho. Eu não vou dar chance para que nesse dia algumas coisas, discussões que eu vou ter que discutir alguma coisa, sei lá, responder isso, aquilo, me incomodar, eu não vou, não vai terça-feira. E já não é nem segunda, né? Já segunda e terça, já deixo assim, deixo, que der para empurrar para quarta, quinta, que vai gerar alguma situação difícil, tem aquelas que a gente não pode evitar. Mas quando não pode evitar, a postura vai ser da reação nossa. A nossa reação não pode ser em sintonia que vai provocar, agora chega, aqueles que dizem assim, agora já que mexeu comigo, então agora vai tudo. Não, né? E esse processo, quando a gente faz uma, duas, é igual ao Evangelho Lar, né? O Evangelho Lar, no início, quando aquela coisa de alguém chamar, um telefone que vai tocar, um convite que vai acontecer, quando a gente persiste naquela hora, naquele dia, chega uma hora que até as nossas relações espirituais e aquelas dos encarnados já sabem, não adianta, essa é a hora dele lá do Evangelho, não vou nem ligar agora, não vou nem. Ah, deixa, eu sei que tu tem o teu negócio aí. Como também na terça-feira, eu tenho muita gente que diz assim, não, eu sei que tu tem. Terça não dá para tirar, não, segunda também não. Tá? Então, já sabe, olha, nem vou provocar isso. Aí é a questão da disciplina, isso que está lá. O mundo espiritual, 1943, 44, eles dando lá a descrição, numa época que ainda a gente não tinha nem entrado nessa nossa fase de assim, disseminação do próprio espiritismo no Brasil. Isso é uma obrigação nossa. Isso são coisas que não dependem dos espíritos, depende da autodeterminação de cada um. Agora, cuidar. Ah, a casa está sob ataque. É quando a maioria dos médiuns estão abrindo a sua porta. Aí sim, eu posso considerar a casa sob ataque. E aí cabe o quê? Sem melindre, sem nada, para tudo, vamos discutir, vamos conversar. Vamos ver o que é que está incomodando cada um. E aí, cada um sempre vai ter coisas assim, tem coisa que me incomoda. Essa conversa tem que ser sincera. Ela não deve ser uma conversa em que vai externar a situação e que vai gerar uma grande hecatombe na casa, uma revolução e tal. E isso tem que ter, e se faltar, vamos aprender um pouquinho lá com o catolicismo no conclave dos papas lá, enquanto que a coisa está turbulenta, então tá mais oração, mais discussão interna, e depois a fumacinha lá preta, sai a branca, aquilo lá diz, vou tomado pelo Espírito Santo. Não, tomado pelos espíritos bons que entrem na nossa mente, porque quando a sintonia vibratória é no sentido queremos resolver o problema. Sempre quando a gente quer resolver o problema e consegue persuadir o nosso ambiente para resolver o problema, a solução aparece. Aparece. Agora, quando é um ambiente de gladiação, de guerra, de disputa de poder, de personalismo, aí a coisa fica mais difícil. Né? Então, aí são questões humanas que os espíritos podem ajudar, mas eles não vão interferir. Eles podem fazer o máximo, não passa a não ser referência espiritual à casa. E aí vai ter menos espíritos que vão ser mandados para lá, menos tratamento, adiadas consultas, o cara desistiu, o cara não foi, começa aquela coisa, começa a murchar a casa. E às vezes acontece isso. A pandemia, eu estava vendo assim casas, tem muitas casas que não reabriram no Brasil todo. Eu estava vendo até um noticiário disso aí, não é de graça. Alguma coisa, essa depuração toda, não resistiram, alguma coisa que estava um atendimento muito mecânico, muita coisa, aí se atrapalharam, a gente tinha que pagar o aluguel, os médios invigilantes, já indisciplinados, já não contribuíram, aí o outro já não tinha mais vontade, o outro mudou de vida, está difícil, vamos fechar, vamos deixar o tempo fechar. Tem uma série de casas, mesmo as federadas, fechadas ainda. E aí se sabe que é difícil de reabrir, né? Quando chega a esse ponto. Quer falar, Francisco, eu quero, olha só, a última palestra que eu dei lá na Casa Espírita, uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, eu trouxe um cara completamente alcoolizado, tá? E ele gerou um certo desconforto, assim, mas aí no final das contas a gente conversou lá, deixa ele lá, entendeu? Então a minha pergunta é baseada bem dentro disso que tu está falando. Existem para mim duas situações. Uma, se foi permitido que ele entrasse, ele estava completamente alcoolizado, tá? Se foi permitido que ele entrasse pelos espíritos, né? É porque realmente, né? A gente tinha que ter esse entendimento.
uma casa franciscana, enfim, a gente tinha que ter esse entendimento que ele era para estar ali naquele momento. E eu também fico pensando, né, fazendo uma reflexão de uma outra forma. Se nós não estávamos invigilantes, entendeu, nas proteções naquele momento, para que pudesse entrar alguém que estava completamente fora, porque eu falava de vez em quando e ele falava assim, ó, esse aí sou eu, E esse aí sou o eu. tema da palestra é influência espiritual. A influência isso aí. Aí ele dizia assim, isso aí sou eu, umas 3, 4 vezes. Como eu tentei assim, né? E as Não, pessoas ficavam olhando para ele, quando ele falava, várias. olhavam. Algumas sim, que eu vi, que elas ficaram assim muito impressionadas com ele, entendeu? Mas ele não incomodou ninguém. Mas ele não incomodou nada. Na realidade, ele não incomoda nada. Mas assim, foi a invigilância, entendeu? Das proteções dos médiums, né? Na realidade, dos médiums em si, ou se foi, ou se foi o seguinte, ó, o alto deu permissão para que ele pudesse realmente entrar, entendeu? E testar. Mas eu acho que a invigilância não foi porque não tem também esse poder, né? Essa coisa agora os pés estão fechadinhos. O que se poderia fazer se ele tivesse demonstrado antes alguma inconveniência era talvez chegar, conversar com ele e dar o passe isolado ali dentro da casinha, ali da sala, né? Tirar da coisa, e aí, sabendo que ele está autorizado, é uma conversa fraternal. Aí sim, quem for fazer esse trabalho já com alguém, pedir ao alto que aí mandando. E ele vai se sentir melhor. Tá? Se fosse possível, de eles não se perceberam antes da palestra que estava assim, de não deixar, porque realmente causa. Aqueles que ficaram olhando, certamente ficaram, pô, mas que casa, que isso aqui virou uma palhaçada, até a gambá entra aqui, até bêbado, até não sei o quê, começa. Né? Pode acontecer isso. Agora, eu não acho que o médium, a corrente fechada, vai impedir essa situação. E o plano espiritual também, ele age de acordo com a lei de causa e efeito, ação e reação. Ali na frente, não pense não, ali na frente tem uma galera que está torcendo para que dê errado. E tem comandantes lá da frente, do plano espiritual inferior, que estão lá embaixo mandando emanações mediúnicas para aqueles que estão na frente para interferir na corrente. Então, essa briga, ela existe, esse conflito, né, entre o bem e o mal. Na realidade, o bem é que prepondera, o mal é que é a interferência, o mal é que é o distanciamento do que é o correto, do que é harmônico. Né? E o mal, ele sempre é transitório, sempre é transitório. Agora, nesse caso, se fosse possível de perceber que tem algum intruso, vou chamar aqui 2 e vai ser na salinha, enquanto que está lá dando a palestra, vai conversando e tal, e aí como é que está a tua vida, tem notado? Aí vai pela intuição, mas aí tem que ser fraterno, né? Tem que ser com muita ternura, né? Tem que ter esse ambiente de ternura. Uma coisa, e a gente vai ver até, eu acho que o próximo capítulo, que eu já tinha lido, o 44, parece que é esse, na assistência, no atendimento, é que fala de ser, pode ser enérgico, ter determinação e ter aquela coisa assim, né, firme, mas com ternura, com caridade, com fraternidade. Isso é fundamental. Não existe essa história de dizer assim, agora pisou nos meus calos, agora vai não sei o quê, vou virar. Não existe. Isso aí existe numa casa espírita, entre os médios, ou num atendimento. Tem casas espíritas, já soube, já assisti até de forma áspera, alguns, né, dirigentes ou alguns médios que estão ali, dirigente dos trabalhos ou condutor da palestra, de querer impor algumas situações. Isso é falta de fraternidade, é falta de caridade, isso aí é distanciamento do evangelho. E aí, sim, aí nesse caso, quando ocorre esse fato, aí é invigilância, sim, daquele e da própria corrente e a omissão daqueles que assistem isso e não tomam a providência. Aí está lá no Evangelho, que Jesus disse, né? Quando tiver em oposição a alguém, o teu inimigo, chame em particular e tenta resolver o problema. E se não resolver o problema, convoca a igreja, a comunidade toda, e aí expõe o problema. Isso que nós temos que ter como atitude. Tem um problema na casa espírita, chamar em particular e ter uma conversa sincera. Não resolveu,
pede uma conversa coletiva. Aí se vai melindrar mais, menos, vai dividir. Bom, aí oração para quem quiser manter, ou muitas vezes até aí cada um busca um lado, e aí esse lado muitas vezes até essa diáspora, essa divisão, muitas vezes vai levar a um caminho que vai germinar lá do outro lado outra situação que vai florescer para a própria doutrina, né? Eu acho que nem adianta pegar outro capítulo hoje aí, vamos tentar ver se esse assunto da conduta do médium dentro da casa espírita é fundamental, essa higiene mental do dia, dos trabalhos. Isso, claro, a gente está falando aqui, nem sei se todos trabalham na casa, ou até, claro, isso aqui está gravado, e que os médios, além dos estudos, além das coisas que a gente tenta colocar assim, em prática no dia a dia, é fundamental a postura do médium. A postura, ela entra é um conjunto de uma série de itens, né? Da questão mental, a questão da alimentação, a questão da higiene pessoal também, fundamental, tá? Nós temos que ser referência de higiene também, não vamos chegar lá sem banho tomado, está isso, está exalando odores e tal. Nós temos que ter o equilíbrio, a disciplina é um cabedal, é um conjunto de coisas. E, para isso, quando nós estamos inseridos nesse propósito, passamos a contribuir para a referência do plano espiritual. Os espíritos superiores, eles sabem até onde pode contar conosco. Muitos deles já vão, se o trabalho é terça-feira, a partir já de domingo, já estão nos preparando no sono, no desdobramento, um atendimento que vai ser muito importante para o fulano que vai lá, seja aquele caso que eu disse que é do reencontro lá de desencarnado com os seus afetos, seja aquele para uma assistência que vai ser dada ao enfermo, espírito enfermo, que está ligado a uma outra situação e que nós vamos ser intuídos a tomar aquela decisão, segunda, terça, ou até de seleção de casos, ou muitas vezes até de interferência psíquica que nós vamos ter na condução dos trabalhos. Principalmente aí já vem a corrente do atendimento. Queria falar? Karen. Uma dúvida. Quando eu vou na Casa Lucas, que eu fico na assistência, né? Eu procuro ficar lendo, porque se eu fico quieta, os pensamentos vêm. Eu faço uma oração, faço meus pedidos, falo com os meus vivos e mortos, né? Mas depois eu pego um livro e mesmo no escuro tento dar um jeito de ficar lendo, porque eu acho que é mais produtivo para mim estar num ambiente bom, lendo um livro que está me desenvolvendo, do que ficar com a cabeça pensando e o olho aberto. Se eu fico com o olho aberto, eu fico observando muita coisa. Se eu fico com o olho fechado, às vezes vem pensamentos que não estão, né? Aquela coisa que tu fica... Mas uma pessoa que eu gosto muito me disse, se tu fica lendo, tu não te permite ficar em conexão com o mundo espiritual. Isso aí não é bem assim, viu? Essa coisa do canal aberto, para te ver que tem uma situação que ocorre, e eu tenho exemplos de pessoas que relataram isso. Nunca aconteceu comigo, porque por outros caminhos, eu acabei meio que direto no centro espírita. Agora, eu já ouvi de várias pessoas que estavam começando a frequentar a casa, tanto nessa casa como na anterior, e diz assim, quando vai começar aquela palestra e tal, começa a vir no meu ouvido, parece que vem palavras de querer desqualificar quem vai falar, ou quem está falando, quem passou, quem está do meu lado. Aí eu me lembro um senhor lá que ele disse, olha, eu tenho coisas que eu não faço e não penso durante o dia e que eu sento aqui e começa a me dar da vontade de chamar de palavrão pessoas, começa a me dar uma antipatia com esse, com aquele. Aí olhou um casal e disse assim, que é essa aí? Ele disse assim que vinha uma coisa para ele, eu disse exatamente, acontece assim, isso tem relato nos livros,
e há espíritos que interferem no nosso pensamento exatamente. É um canal que lá da rua eles conseguem entrar. Claro que aí tem artifícios que eles utilizam e que o nosso pensamento é direcionado a determinada coisa. Assim como tem na corrente, muitas vezes, às vezes tem, está ali no atendimento, está o médico, começa a ser invocado nele. Alguns é o sono, começa a bocejar, bocejar, bocejar. Outros é a fome. Tá? Eles têm mecanismo no cérebro, perispírito, corpo espiritual, e no cérebro e nos nossos órgãos para impulsionar determinadas reações para tirar a nossa atenção. E aí começa a pessoa a pensar depois, tem que jantar, eu vou lá agora, eu vou no shopping, eu vou no sei lá, eu não sei aonde que vai, e começa a desvirtuar o pensamento. Isso pode ocorrer. Agora, não é dizer assim, eu não lendo, tu conhece a ti mesmo. O autoconhecimento é fundamental. A gente tem que conhecer como a gente pode controlar as nossas reações. Tu encontrasse uma forma de concentrar pela leitura. E a leitura edificante, tu não está lendo ali fotonovela, nem coisa nenhuma, está lendo um livro espírita. Agora, eu acho que isso é válido. Agora, também dá para fazer isso com um pensamento, com oração, e pode ser com leitura ou ouvir alguém. Né? Tem pessoas que médios que eu conheço, que antes do trabalho, assistem palestras, essas que tem na internet, vídeos e tal, e vai se preparando por ali. Agora, tem que fazer esse filtro. Se a gente não faz o filtro, eles já começam a atacar já no dia anterior, na tarde, e vão intuir pessoas e situações que nos levem à irritação. O grande objetivo é nos irritar, e essa irritação nos gera um distanciamento da corrente. Existe também, muitas vezes, os espíritos que estão na corrente, nós temos ligações de passado, né? Direta ou indireta. E aí impulsiona uma antipatia com um determinado médium. E às vezes tem médium que basta falar uma coisa que já dá uma irritação profunda. E isso, quando existe numa corrente, cabe ao médium que sinta isso, tem que vigiar, dizer assim, não quero sentir isso, e aí mandar luz. A mesma coisa que vai fazer com o mecanismo que a gente tem de auto-perdão, de perdoar, de mandar luz para alguém para sentir bem, é de pedir a sintonia do alto, eu não quero sentir isso do fulano. Porque tem coisas que acontecem numa corrente que a gente se irrita até com a voz de um outro colega médium na corrente. Isso é natural acontecer. Porque nós somos imperfeitos. Agora, o que o mundo espiritual espera, a nossa reação deve ser de sintonia harmônica com o alto, né? E aí o que o mundo espiritual vai assim elevar a admiração à corrente, ao próprio centro, ao médium, é do esforço que a gente teve para conseguir se despir desse sentimento equivocado. Isso aí acontece. E é natural, não tem que ter esses tabus, essa situação. Isso aí já cansei de assistir pessoas que até estavam lá aguardando o atendimento e que daqui a pouquinho querem se levantar e ir embora, né? Porque não estão aguentando. Às vezes o palestrante está falando umas coisas que irrita profundamente quem está ali, que só não levanta por educação. Uma educação naquele sentido, vai todo mundo me olhar, uma vontade tinha de ir embora. Depois que passa o passe, parece que assim, as pessoas dizem assim, mudou totalmente. Aí dá para notar diretamente, porque assim como eu falei que tem aqueles afetos que estão ali junto com as pessoas recebendo passe, ou até aqueles sofredores, tem espírito que consegue passar lá na corrente aí, como o Kiko disse agora, a corrente abriu, não, o mundo espiritual deixou que entrasse e eles ficam interferindo em alguém que está ali para receber o passe. Mas o grande objetivo é de assistência a esse enfermo espiritual. E aquele que está tomando o passe está muito irritado, e depois, sim, na hora do passe, com aquelas emanações, com determinada mensagem, que aí o mundo espiritual passa no ouvido dele, e ele se alivia, ele é encaminhado a uma área intermediária nesses postos de atendimento ligados aos centros espíritas. Nós temos também postos, aí em todos os lugares existe isso, e aí o
que recebeu o passe encarnado se alivia. E aí ele pensa assim, pô, estava tão irritado, me deu um alívio agora. E aí, quando saem, às vezes são até gratos, querem agradecer. Bah, muito obrigado, estou bem melhor. Eu entrei aqui tão mal, estava mal. A interferência desses espíritos. Cabe ao quê? Ao médium saber que isso acontece. Isso é estudo. Estudo e viver isso na prática, né? E essas relações, quando a gente estuda teoricamente, como a gente está fazendo aqui, e se dá conta que isso acontece, e a gente já assistiu, quem está aí há alguns anos nessa área, já deve ter ouvido isso de outros que foram procurar a casa, que frequentaram a casa, e o médium tem que perceber que isso é normal, assim como é normal também essas interferências na corrente. E só que quando a interferência ela é persistente, ela começa a ter um número mais elevado, alguma coisa não está bem. E aí, nesse caso, cabe ao dirigente se dar conta, ou aqueles mais experientes se dar conta e ter essa conversa sincera. E ela pode ser individual entre alguns ou em coletivo. E aí tem que ser com sinceridade, sem melindre. Se vai ficar com melindre, alguma coisa, aí é aquela coisa. Eu vou ficar numa coisa, num ambiente que não está me fazendo bem de forma persistente. Tem médios que aí aproveitam a situação e pedem licença. Aí sai, dá licença, fica 2 semanas, um mês. O mundo espiritual fica até aplaudindo isso no primeiro momento, porque eles contam com a não retorno. E, às vezes, aqueles que perderam aquela presença ocasional acabam também ficando aliviados. Ainda bem que esse ou aqueles saíram, pediram licença. Que bom, ficou melhor o ambiente. O plano espiritual, mesmo os de baixo, eles se afastam um pouco para dar a impressão de que ficou melhor. Mas não foi o melhor pela saída daquele. Foi para ter um espaço mais aberto, mais aliviado, momentaneamente, para uma nova investida mais adiante, para uma nova ruptura, uma nova desavença. São problemas humanos que os humanos médiums devem buscar uma solução, pedindo ajuda, mas não pedindo decisão para o mundo espiritual. Não se pede decisão para o mundo espiritual para questões humanas. É lógico que o mundo espiritual vai querer lutar muito para manter a reverência daquele centro em relação ao mundo superior. Agora, se deixar de ser referência para o mundo espiritual, é meio caminho andado para a fragmentação do centro e, às vezes, acontecem essas rupturas ou vir um centrinho, né, que passa a não ser mais referência. A gente está falando em referência espiritual, e essa é a nossa... que desde que a gente está estudando até esse livro Os Mensageiros, é para reforçar isso, a questão do centro espírita, a atividade do médium. Esse livro é direcionado ao médium, assim como foi o anterior que a gente estudou, o irmão Jacob. Mais alguma coisa? Ô, Francisco, aproveitando essas perguntas e respostas assim da vida prática nossa lá, depois da palestra, às vezes eu faço depois que o Kiko dá palestra, às vezes eu faço uma finalização, assim, meio canalizando, sabe? Deixando fluir. E que até o pessoal tira uma onda comigo lá, e assim, o meu corpo treme muito falando. Eu fico consciente, né, lá e cá, assim, e essa vibração do corpo tem a ver com, de repente, a entidade que está comigo fica meio acoplada, que o corpo treme muito, assim. Isso, e tu não consegue dominar a tremedeira? Não, eu tento segurar, mas aquilo é involuntário, sabe? Eu dou uma segurada, mas é forte, assim, é uma vibração, assim. Esquecidos, tanto é que, claro, a gente até falou, acho que a semana passada, ou retrasada, sobre aquela coisa das incorporações, até o espírito ficar. Tem coisas que o médium até deixa e tem coisas que ele pode controlar mais. O que tu deve perceber contigo, se te atrapalha isso ou não. Se não atrapalha, deixa. Agora, se é uma coisa que tu gostaria que não ocorresse, pede para o mundo espiritual e tu vai ver que a reação física ela vai
se moderar, né? Vai se harmonizar mais. Isso acontece muito com o médium experiente que recebe a entidade, chega a um ponto que ele consegue, se ele querendo dar uma passagem e praticamente não ter nenhum, às vezes muda um pouco a fisionomia, né? Isso às vezes ocorre, porque é uma questão muito de energia, né? Dos nossos chakras aqui. Então, eu tenho o frontal e o laríngeo aqui, e essa interferência ela tem uma determinada influência nas nossas células da nossa face, porque o corpo nós estamos com roupa, né? Então isso não vai ter. Agora, é possível aquele que não tenha reflexo no corpo físico e vai dar a mesma passagem, se ele fosse dar vazão a todos os estertores, até de gritos, de forma e assim por diante, que não é fundamental. Não é, isso eu já disse, e eu digo por mim que eu vivi o outro lado e hoje seria diferente né, assim, colocando muita em prática coisas que está no estudo. E isso é possível porque eu tive algumas experiências de não sentir e achar, pô, mas tudo que ele faria, se retorcendo, se atirando no chão, tudo eu estou tendo aqui, tanto vai ser no canal da voz ou no pensamento, e às vezes até sem dar a passagem que outros não vão perceber, mas a mensagem chega e até o encaminhamento desses possíveis espíritos que estejam junto com o médium. Só que, às vezes, existe uma questão inconsciente do médium e da corrente do espetáculo circense. Aquela coisa do... Porque faz bem para o médium, eu já disse para vocês, dá passagem, dando vazão a todas aquelas manifestações físicas, alivia bastante o médium. Sai daí praticamente novinho quando dá a passagem. Agora, não é necessário. Não é necessário e não deve ser assim. Hoje eu Tem a entendo... vaidade também, né? Tem uma série de componentes assim, vou deixar, vou ver até onde vai. Eu disse para vocês, eu vou deixar, vou ver até onde vai esse espírito. E onde ele vai, se eu deixasse profundamente, ele se bater na parede, dizer horrores para alguém, ofender e tal. E isso a gente domina. Por que não domina as outras coisas? Por que o médium, quando recebe um espírito lá de baixo, um Exu desses, assim, Yumba, né, que sabe algumas coisas da pessoa que está sendo atendida ou de outros médios ali, sabe espiritualmente e vai ofender sem o médium perceber por quê. Ele vai só dizer o que vem, dá vontade de dizer tal palavra. Vai dizer, não, segura. Por que você consegue segurar isso? Não segura também o retorcer todo ou se curvar. Dá para receber a entidade e ela vai ter um pouquinho de manifestação e o sentimento do espírito que tem a ver com o atendimento, o médium vai externar. E se ele tiver dificuldade em externar e ele se exercitar isso no seu laríngeo, aqui, assim, ele vai encontrar palavras próprias do médium para dizer. Por isso que existe o chamado animismo, que diz assim, que é bem do ânima, é a nossa própria alma, nosso espírito que disse. Lógico que toda mediunidade tem animismo, e tem que ter, porque ela tem que filtrar. Tanto é que quem lê livros sempre do mesmo médium vai ver assim que o mesmo com espíritos diferentes, o palavreado mais ou menos é o mesmo. Por quê? O decodificador é o médium. É muito difícil de ter médium mecânico que vai passar 100% do que o espírito está passando do outro lado, até porque grande parte das comunicações elas têm um terceiro, é o médium, o espírito, o instrutor e o médium encarnado. Tá? Porque você vai passar a mensagem, está ali o enfermo, está ali o filho da mulher, da mãe que perdeu no acidente o filho. O filho está ali desnorteado, está sendo até coisas nada com nada, meio revoltado. O médium vai passar direto isso para a mãe? O objetivo da mensagem é para reconfortar. Aí ele vai o quê? O instrutor vai dizer assim, olha, meu irmão, tua mãezinha está aqui e tal, nós vamos ter que passar para ela a paz, posso dizer para ela tal coisa? Às vezes eles até dizem,
Posso dizer que tu está bem, que tu vai procurar levar a tua vida aqui, tá. Pode, mas eu não aceito. Isso nós vamos conversar depois. Posso? Ele não vai interferir, vai dizer assim, eu vou passar outra mensagem, até que ele concorda. E aí ele passa. Mãezinha. Tá? E aí eu pergunto, como é que te chamava tua mãe? Às vezes, chamava disso ou daquilo, eu disse para ela que é o fulano, que é o meu apelido. Aí, nessa identificação, é que a mãe vai dizer assim, era ele mesmo. E aí ele vai passar, estou aqui, estou tentando me reencontrar. Às vezes não é fácil, mas estão me ajudando muito. Estou aqui com a avó fulano, ou a tia, não sei o quê, o fulano já também desencarnado, que geralmente está junto, e que vamos tentar coisas, sigam bem. Eu gostaria, amo muito vocês, mas que fiquem aí apaziguados, que a vida continua, aquelas coisas assim. Essa é a mensagem. Isso acontece muito, e tem que ser assim, dessa forma. Ela vai chegar para um espírito suicida, que até foi resgatado lá de baixo, nessas áreas, que hoje o abismo do Vale dos Suicidas não é mais aquele Vale dos Suicidas da Ivone do Amaral Pereira, está muito mais saneado e há uma classificação dos tipos de suicidas. Né? O suicida, aquele consciente, inconsciente, tem aquele que foi levado por uma situação terceira e que muitas vezes até algum mérito dele de passado e aí esse saneamento do plano espiritual ele é permanente, tanto é que o nosso lar que a gente conhece em 1943 não é mais o nosso lar de hoje está bem mais evoluído e daquela época já era bem mais evoluído que a Terra aqui. Então esse mundo espiritual que evolui lá, evolui aqui, evolui lá embaixo também na nossa crosta. E aí um suicida vai lá e vai passar aquele ânimo dele de derrota, de amargura, de arrependimento, e vai passar para a mãe, não, estou aqui, fui acolhido e tal, foi um momento de desespero meu, e que agora estou tentando levar a minha vida aqui, fique em paz aí, e que na paz de Jesus e tal, e aí a mensagem vai ser triada com um determinado filtro, e é assim que se dá. Isso em todas esses grandes, olha, são dezenas e dezenas de livros do Chico Xavier, recebendo e o Chico Xavier, a maior antena psíquica, se tem conhecimento na crosta terrestre, de toda a nossa história da mediunidade do espiritismo, é o Chico Xavier. E ele tem milhares de mensagens que recebeu do plano espiritual, e pode ver que elas têm sempre essa... E nos livros ele coloca, às vezes, os comentários de como que se deu aquela comunicação. E, às vezes, até depoimentos da própria mãe, da avó, do parente, do afeto. Eu acho que é isso. Mais alguma coisa? Deu? Então, vou levar nosso pensamento. Nós vamos agora, então, para a semana que... Bom, esse livro a gente deve terminar ainda em agosto, agora quando começar o filme, né? Deve ser no final de agosto ou setembro, do próprio, vai ser muito interessante, porque quem sabe lá que a gente puder conseguir ter acesso ao filme, né? Não sei se vão passar em todos os cinemas, e a gente fazer um comentário final, depois, quando terminar esse livro, de a gente comentar as coisas que eles conseguiram e que a gente possa ter se lembrado também nessa nosso estudo. E por tudo isso, por todas essas oportunidades que o plano espiritual superior nos dá, a nossa gratidão sempre, sempre renovada, renovar nosso agradecimento aos nossos amigos espirituais, à Casa Lucas de Assis e a todos os seus mensageiros, aos quais acreditam muito, hipotecam a cada um de nós uma esperança de que a gente seja cada vez mais disciplinados, mais voltados a praticar o Evangelho de Jesus no seu dia a dia, para que melhor a gente possa auxiliar com as nossas imperfeições, mas com muita boa vontade, ao mundo espiritual que realiza os seus trabalhos de assistência aos encarnados e desencarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não os deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja.